a única pessoa que sabia até então era minha esposa. Coisa que eu não entendia, por que tinha acontecido. Mais pra frente eu fui perceber que eu culpava o meu pai. Eu ficava questionando a Deus o porquê que isso aconteceu comigo, né? Então, por que teve que ser assim? Até depois de adulto, pra mim falar isso, eu não me abria com ninguém porque é vergonhoso. Eu nunca contei pra minha mãe o que aconteceu. Ela não sabia. Eu nunca contei pro meu padrasto. Antes de começar este episódio, nós queremos deixar claro que a história que você vai ouvir aborda temas sensíveis, incluindo violência sexual na infância. Aqui no Conexões Evo, tratamos esse assunto com o máximo de respeito, responsabilidade e cuidado, porque sabemos que muitas pessoas vivem essa dor em silêncio. Se você já passou por algo parecido, este conteúdo pode despertar emoções profundas. Respire. Se precisar, pause. E lembre-se, você não está sozinho. Se em algum momento sentir necessidade de apoio, busque ajuda profissional ou entre em contato com serviços especializados na sua cidade. O objetivo deste episódio não é exposição, e sim cura, consciência e libertação. Chegamos para mais um Conexões Evo e esse é o nosso quadro Evoz, que dá voz às transformações reais vividas através do método Evo. Eu sou a Janaína Mangini. E eu sou o Paulo Stefani. E quem está com a gente aqui hoje é o Tom Prado. Estamos diretamente de Campo Grande. O Tom é daqui. E, Paulo, a história do Tom me trouxe, assim, umas perguntas. E uma delas é, como que pode uma pessoa que teve uma infância e que teve abusos, um pai viciado em drogas, como que essa pessoa consegue ter forças para se reconstruir? Eu também tô com muitas dúvidas, eu confesso. Tô curioso para conhecer a história do Tom. E uma das coisas, que eu quero saber, será que é possível uma pessoa com um passado mal resolvido se submeter ao seu propósito? Essas são umas perguntas que ficam aí no ar, mas até o final desse episódio a gente vai responder. Então fique até o final desse episódio, que essa história do Tom, com certeza, pode sim se conectar com você. Mas antes de trazer o Tom aqui, de fato, eu quero pedir para vocês, já se inscreva no nosso canal, ativa aqui o sininho para você receber as notificações, porque estamos trazendo sempre aqui histórias reais, histórias que conectam, histórias de superação. Então você inscreva no canal para você não ficar de fora. E agora sim, seja muito bem-vindo, Tom! Muito obrigado. Bom, Seja gente, muito bem-vindo. Depois de uma apresentação dessa, eu fico lisonjeado, é claro, É um prazer muito grande estar aqui com você, Paulo, com você, Janaína, para compartilhar, Eu acho que a nossa história ela precisa ser contada. Uma vez foi contado histórias para mim e que me transformaram, e vocês vão entender aqui. E hoje estou aqui para contar a minha história também, para ajudar. E, claro, no Conexões Evo, que tem tudo a ver com a gente, E pelo pouco que eu ouvi da sua história, o áudio que você enviou pra gente, eu tenho certeza que essa história vai alcançar muitas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, que vão nos assistir, por muitos e muitos anos. Essa história vai ficar aí no ar, no YouTube. Tá certo, A nossa intenção, como amantes radicais de pessoas, eu acho que é isso, é usar de tudo da nossa história, da nossa experiência, para ajudar as outras pessoas, E estamos aí para isso. Coisa boa. Estamos felizes com vocês, com a gente hoje. Tom, e conta pra nós, Nós estamos curiosos, então já vamos Direto ao direto ao ponto, ponto. Conta pra nós, quem era o Tom? Como que o Tom chegou no Imersão Método Evo? Como que você conheceu? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada antes do processo. Tá, bom, eu tive uma infância bem conturbada, eu vou contar com detalhes isso aí mais pra frente, mas assim, inclusive, meu nome de fato é Cleiton, depois que a minha vida deu uma mudada, eu mudei até o nome, Olha só. Na verdade, já algumas pessoas já me chamavam de Tom, então eu me posicionei agora como Tom, mas a minha vida era uma vida normal, como de qualquer pessoa que tem seus problemas, que tem suas dores, e principalmente as suas dores não tratadas. Então, tinha muitas coisas que me bloqueavam, muitas coisas que eu não conseguia fazer acontecer na minha vida e eu não entendia o porquê.
Não sabia o porquê, na verdade. Né? Então tinha aquelas questões mal resolvidas e que não me fazia prosperar, não me fazia crescer, né, de maneira profissional, nas minhas relações e tudo mais. Você já tinha consciência que essas dores eram responsáveis por isso? Não. Ou... Não, assim, é aquela história, sabe? Poxa, comigo nada funciona, Aham. né? Poxa, eu vejo a pessoa ali fazer e acontece, Nunca e aí é eu vou pra fazer, mim. não é pra Parece que mim. não- mas só que você não sabia o porquê. Não. Aham. Inclusive, na área profissional, inclusive, eu sempre tive a vontade de ser alguém melhor, de empreender, mas eu falava, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Acho que eu nasci pra para ser CLT mesmo e tal. Então você tá querendo dizer que você não se sentia merecedor. Exatamente, né? Não, nem sabia que era o termo, né? Que era era esse o termo. isso, mas... Eu só sabia que pra mim não funcionava. Não era uma possibilidade pra você. Não era possibilidades, Não funcionavam as coisas. Mas assim, vivia naquela... sem saber o porquê, mas sabendo que, poxa, eu queria ser alguém melhor, buscava isso, né? Sim. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de procurar me desenvolver, muito por conta da minha infância. Então, assim, quando eu olho lá para trás, meu pai separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Meu pai era usuário de drogas, ele começou a usar drogas quando ele tinha 17 anos de idade. Nossa. E ele nunca parou de usar. Ele lutava muito com isso, inclusive, né? A gente da família, eu tenho outras 4 irmãs, né? Uma por parte de mãe e pai e 3 só por parte de pai. A gente lutou muito, assim, para que ele parasse com o vício e tal. Eu, uma vez, com os irmãos dele, a gente internou ele algumas vezes já em clínicas e tal. E sempre, quando saía de lá, voltava a usar. E assim foi até 54 anos de idade, quando ele faleceu. Então, ele faleceu em 2021, né? Graças a Deus eu consegui ressignificar com ele em vida e a gente teve uma relação muito legal depois, né, do ressignificar. Mas ele separou da minha mãe, eu tinha 7 anos de idade e aí não entendia muito, né? Com 7 anos a gente não entende o porquê e tal. Então só tinha aquela na minha cabeça que meu pai não quis ficar comigo, né? Uhum. Ele escolheu abandonar a gente e tal. Uma rejeição. Uma rejeição. Mais pra frente, depois que eu entendi, né, a situação do vício dele e tudo mais, mas ainda assim ficava aquela questão, poxa, ele me trocou por conta do vício dele e tal. Uma história mal explicada. Mal explicada. Simplesmente tomaram a decisão e não te trouxeram uma explicação. Mais ou menos isso. E, na verdade, assim, a cabeça da criança, ela não entende muitas coisas. Então, é muita percepção, né? Então, eu tive a percepção de que fui abandonado e aquilo persistiu durante muito tempo. Né? Minha mãe casou depois de novo. O meu padrasto não foi uma pessoa tão boa pra mim em questão de relacional, assim, a pessoa mais dura, mais rígida, às vezes estúpida e tal. Com a minha irmã também foi da mesma forma. Mas teve uma situação, né? Não foi uma vez, mas teve algumas situações, quando eu tinha 11 anos de idade, por exemplo, em que eu fui abusado. E o meu padrasto trouxe um sobrinho dele para ficar um tempo em casa, e esse sobrinho dele abusou de mim. Né? Ele tinha quantos anos? Na época, não vou saber, mas ele devia ter em torno de 18, 17 anos por aí. Sim. Né? Já era grande, Era assim, né? grande. Mas isso, para mim, me trouxe um bloqueio muito grande. A partir disso aí, ficou mais confuso ainda a minha cabeça, porque com 11 anos de idade, hoje ainda está um pouquinho mais avançada. As crianças com 11 anos hoje, elas já sabem muito mais coisa do que na minha época com 11 anos sabia, já não né? são tão inocentes. Isso. Hoje tem muita informação. Hoje Chega muito mais rápido a informação, né? Na minha época que eu tinha 11 anos, não. Então, assim, eu era criança de tudo. Eu sempre fui precoce no sentido de que eu queria casar, queria ter minha família e tal. E sempre na minha cabeça eu quero ter minha família para ser o pai que eu nunca tive, sabe? Então, sempre voltava pro pai, A né? motivação era a dor. Era a dor, E então, assim, com 11 anos de idade, foi meio que assim, a minha inocência ali foi quebrada e tal. Então, assim, poxa, agora que tá acontecendo? E aí era muita coisa que eu não entendia, por que tinha acontecido. Mais pra frente eu fui perceber que eu culpava o meu pai.
por ter acontecido isso comigo. Por quê? Meu pai, na minha cabeça, se ele não tivesse abandonado a minha mãe, ou separado da minha mãe, no caso, se ele não tivesse escolhido o vício dele, eu estaria ainda com a minha família, com meu pai, com a minha mãe não teria casado. Não teria vindo esse padrasto, não teria vindo esse sobrinho, tipo assim. Então, a culpa, tudo do que aconteceu, era do seu pai. Era do meu pai. Né? Então, assim, isso também não era consciente, né? Sim. De tipo assim, meu pai é o culpado. Não. Você não sabia disso, que você culpava ele. Não, não tinha eu tinha, assim, uma dor, é algo que, assim, era confuso pra mim, o porquê que tinha acontecido aquilo comigo. Eu sempre fui cristão, né? Sempre a minha mãe me ensinou nesses caminhos, e eu ficava questionando a Deus o porquê que isso aconteceu comigo, né? Então, por que teve que ser assim e tudo mais e tal. Só que isso era algo, eu comigo mesmo. Né? Eu, por exemplo, eu nunca contei pra minha mãe o que aconteceu. Ela não sabia. Não, eu nunca contei pro meu padrasto. Meu padrasto faleceu também em 2022. Meu padrasto faleceu sem saber o que aconteceu. E por quê que você não conseguia? Vergonha, medo, não sei. Você não tinha segurança? Não tinha segurança. Até depois de adulto, pra mim falar isso, eu não me abria com ninguém porque é vergonhoso. Né? O Paulo talvez vai entender um pouquinho, mas pra gente, homem, né? Claro que é ruim pra todo mundo, Sim. claro, homem e mulher. Mas tem a questão do homem de... você falar assim que um outro homem me abusou de mim e tal, tem aquela questão também da masculinidade e tal, Sim. e que me impedia muito de falar sobre isso. E assim, só pra gente aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Aproveitando. Às vezes pode ser que alguém que tá assistindo a gente esteja passando por um momento como esse e nem saiba, né? Com os filhos e etc. Como que era a sua relação com a sua mãe e com seu pai? Você tinha uma relação aberta? Você podia conversar com eles? Como que era essa relação? A minha relação com a minha mãe sempre foi a melhor possível, né? A gente conversava bastante. Meu pai, pelo fato de ele ter separado da minha mãe com 7 anos, não tinha muito contato. Vez ou outra, ele ligava ou ele ia lá visitar a gente e tal. Mas com a minha mãe eu tinha muito contato com ela. A gente conversava muito e tal. Mas assim, tem toda criança, adolescente tem algumas coisas que não fala com os pais, que é normal. Lógico, normal de adolescente e tudo mais. Mas assim, eu sempre fui aberto, né, com os meus pais. E mesmo sendo aberto, você ainda teve essa dificuldade de trazer essa história. Até porque, quando isso acontece, no meu caso, por exemplo, o abusador, ele começou a falar que a culpa era minha. Tipo, começa a jogar um pouco, sabe, usar de algumas argumentos, estratégia. Se você falar alguma coisa, eu vou fazer pior com você e tal. Então, assim, aí você começa a falar assim, não vou falar nada, vou ficar na minha, então. Vai ser pior. Né? Vai ser pior, que vai piorar, entendeu? Ou então, olha, se você contar... pouco que falaram comigo, né? Que ele falou pra mim, se você falar pra sua mãe vai deixar de gostar de você. Pensa bem, você é cristão, você é da igreja, o que sua mãe vai achar que... Um outro homem... Você entende? E eu, com 11 anos de idade, entre aspas, né? Com a cabeça ainda inocente, não entendia nada, com medo de sofrer represárias e tudo mais. De uma rejeição também, né? Porque você já havia sido rejeitado pelo seu pai, e aí você ia ser rejeitado também pela sua mãe. Assim, né? Se você... Aquele contexto que ele te trouxe esse medo também ali. E é muito louco isso aí, porque assim... Hoje eu tenho clareza de tudo isso, né? Mas ali, com 11 anos de idade, 12, 13 anos, depois não tinha. Então, era só simplesmente assim, cara, aconteceu comigo, eu não sei explicar o porquê que aconteceu, mas eu fico questionando a Deus o porquê aconteceu, e eu não quero falar pra minha mãe porque eu tenho medo do que pode acontecer. E pronto, tá bom, tá tudo certo, vamos seguir a vida, vamos tentar viver daqui pra frente, sabe? Eu acredito até que por tudo isso aí, esse fato, eu quis ter... me casar cedo, então eu casei com 19 anos. Não que foi esse o único motivo, né? Mas, claro... um conjunto de coisas que te fizeram tomar decisões para chegar nesse contexto. Precocemente eu foi cortado ali, interrompido a minha inocência, né? Então... Antes da hora. Então, assim, muita coisa vem na cabeça e tal. E aí eu falava... sentia falta do meu pai. Eu falava, não, eu quero ter minha família para ser o pai que eu nunca tive. Então, já que eu não tive meu pai, então eu quero ter filho para eu ser assim e tal. Então, assim, minha cabeça era só voltada para isso. Brincava normal, como criança, normal e tudo, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. A vida continuou, né? Continuou normal. Normal assim, que eu digo, né?
Aparentemente. Aparentemente. As aparências ali tava tudo ok. Porém... Internamente não era normal. Isso né? te trouxe algumas consequências. Claro. Traz porque... eu não sei. É interessante porque tem muitas pessoas que já passaram por isso. Quem passa por isso, sabe? Internamente, a gente não fica o tempo todo pensando. Mas assim... Vez ou outra, acontece alguma coisa e você fala, cara, será que por isso tá acontecendo por conta daquilo lá no passado que aconteceu? Uau. Sabe? Então, isso volta direto volta à mente. É uma corrente. Né? Entendeu? Às vezes, assim, até depois de adulto, antes de ter ressignificado, a gente já vai chegar nesse momento, às vezes acontecia alguma coisa na minha vida, eu falo, cara, será que eu tô passando isso por conta daquilo isso lá vinha, e é claro que é ruim, porque você tá bem, às vezes, você até esqueceu. Acontece algo ruim, isso vem à tona de novo. Então, você fica naquele ciclo. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que esse sentimento é o mesmo sentimento do vício. Sim. Ele é o mesmo sentimento do vício, porque o vício, ele traz esse sentimento. Né? Acredito que todo mundo tem um vício. Né? Pornografia, álcool, cigarro, drogas, sexo. Cada um tem o seu vício. Né? Comida, não sei. Mas qual que é o sentimento que vem do vício? Será que eu tô vivendo esse momento aqui por causa desse vício? Será que eu não tô prosperando por causa da pornografia? Será que eu não tô prosperando porque eu como mal? E isso tá afetando minha mente, de certa forma? E o seu pai era viciado. Então, provavelmente, ele carregava esse sentimento. E agora você tá me contando aqui que você não era viciado, mas você passou por uma experiência que te fez ter o mesmo sentimento que seu pai. Que loucura. E é o ciclo, né? É o ciclo. E falando assim, nisso também, você trouxe aqui que você sempre teve esse desejo de casar, né? E a sua motivação ali, no caso, foi por conta de uma dor, no sentido do seu pai. Eu não quero ser esse homem que ele foi, né? Eu quero ser diferente, eu quero criar uma família diferente. Isso. Por ter sido, assim, de fato, essa motivação baseada em uma dor até então não curada, teve consequências ali no seu casamento? Assim, comportamental, muitas, né? Porque, querendo ou não, isso ainda afetava meu comportamento, a minha vida e tal, como um todo, mas sem saber que era por conta disso e tal. Motivo mesmo. Mas, assim, desde quando eu casei, assim, eu e minha esposa, a gente foi muito bem resolvido, sabe? Então, assim, na verdade, eu tive que insistir um pouquinho, né? Não tem graça. Não tem graça, né? Eu tinha 19, na verdade, eu casei com 19, mas quando a gente começou a namorar, por isso que eu falo assim, eu sempre fui mais precoce. Mas quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos e ela tinha 23 para 24 anos. Nossa diferença é 6 anos de idade. Então, com 18 eu já comecei a pedir ela em casamento. E ela, não, você tem 18 anos. Ela tinha 25 e tal. Muito jovem. Sabe? Então, assim, pra mim tava resolvido, né? Porque eu falei pra ela, até ela vai assistir isso aí, então eu preciso, né, falar. Mas assim, eu falei pra ela, olha, pra mim tá resolvido, porque eu desde mais novo eu sempre quis casar. Sim. E agora tá claro... Já tinha o mural dos sonhos ali. Mais ou menos isso. Falei, agora tá claro pra mim que além de eu querer casar, eu quero casar com você. Então é só você decidir. Que legal. Então pronto. Então juntou. E aí ela demorou um pouquinho e tal, né? Essa questão da idade atrapalhava um pouco. Mas eu sou bom de lábia, né? Eu sou vendedor, sou influente. Mas aí, enfim, quando a gente decidiu casar, casei com 19 anos. E é claro que o comportamento, ele vai junto, né? Pra dentro do casamento você também. Você carrega ali, né? Acaba... Então, no começo do casamento, é claro, tinha algumas questões ali que a gente precisou alinhar, que precisou resolver e tal. Só que eu e minha esposa, a gente sempre se deu super bem, né? Nesses, são 15, vai fazer agora em dezembro 15 anos de casado, mas 17 anos que a gente tá junto, a gente nunca brigou a ponto de falar assim, olha, quer saber, vamos separar. Nunca passou pela nossa cabeça. E hoje a gente tem 4 filhos lindos, né? São maravilhosos, é a nossa razão de viver. Hoje eu posso ser o pai que eu não tive. Olha só. Né? Então... E olha pra você ver que interessante, né, Paulo? Como que esse mural dos sonhos aí, mesmo sem ele entender até então que era isso, mas como uma pessoa que tem sonhos, que ele tinha o sonho de casar, ele já sabia que era aquilo ali que ele queria. O quanto é importante, por mais que a gente tenha dores e passa por momentos difíceis, aquela pessoa que na infância tem sonhos e pensa...
um dia eu vou sair daqui, porque eu sei que é isso que eu quero, faz diferença. E esse sonho ali que você teve, esse mural dos sonhos construído ali na sua mente, com certeza fez a diferença. Com né? certeza. Na trajetória dele ali naquele momento. Isso Com é muito certeza, né? legal. E é interessante porque eu construí o meu mural dos sonhos depois, né? Aham, sim. Efetivamente, Efetivamente, de fato. Né? E aí eu coloquei lá, eu brinco até com a minha esposa, porque eu coloquei, na questão da família, eu coloquei uma imagem representando a família que eu queria. Tinha um casal e tinha 2 filhos, um casal de filhos lá, né? Menino e uma menina. Aí a gente teve um menino e uma menina, um casal de filhos. Falou, mãe, legal, né? Realizou. Nosso mural dos sonhos tá indo certo. Aí veio o terceiro, né? Aí a Maíra uma vez brincou, falou assim, mas o seu mural dos sonhos não tá um casal? Eu falei, não, então ela tava grávida, então a mulher da foto, né? Aí depois veio o quarto. Ela falou, e aí agora? Eu falei, tava grávida de gêmeos. Eu só não sabia, mas só pode ser isso. Só pode, porque o mural dos sonhos não falha. Legal, tá muito bom. Sobre isso. E como que foi o Tom antes do Imersão, de acordo com tudo isso que você viveu? Quais foram as consequências e o que foi o gatilho fundamental para você ir parar lá no Método Evo? Eu tinha essas questões não resolvidas, né? Do passado. E que me faziam, como eu falei, de vez em quando vinha à tona. E que me deixava mal, deixava um pouco para baixo e tal. E, enfim, eu sabia que eu precisava resolver isso. Sim. Né? Não sabia o caminho, mas eu sabia que precisava resolver isso. Quando a minha filha nasceu, a Maria, minha primeira filha nasceu, eu comecei a estudar muito. Porque assim, quando a gente tem a crença de não merecimento, não é só na área profissional, em tudo, tá? Então, reflete em tudo reflete na tudo, vida. Então, assim, a única coisa assim que eu falei assim, cara, eu tenho certeza, decisão mesmo tomada, falando, não, isso eu mereço, foi casar. Isso aí eu não tive, sabe, assim, falar, será que não? Não, quando eu decidi, falei, não, é com a Maíra mesmo, isso foi. Olha que legal isso que ele falou. Porque quando eu te perguntei, né, não, se essa dor sua, né, refletiu no casamento, e você trouxe assim, não, teve os problemas, mas é por conta disso. É que era apesar de todo o não merecimento, aquilo ali era uma certeza tão clara pra você. Olha Sabe o que é, Janaína? É amor. Mas, então, e aí, o que acontece? Quando minha filha nasceu, eu não me achava preparado, merecedor e tal, de ser pai. E aí vem toda a bagagem, toda essa o histórico. Eu falei, eu quero casar pra ter filhos, eu quero ser o pai que eu nunca fui. Quando eu fui pai, eu falei, eu acho que eu não tô preparado. E agora? Sabe? E agora? E aí eu comecei a estudar muito sobre educação, né? De criança e tal. Aí, eu comecei a estudar como que funciona a mente da criança, para eu entender, suprir as necessidades dela. Aí que fui me apaixonando por estudar a mente humana. E aí dali fui querendo estudar cada vez mais e tal. Aí acho que foi 2018 que o Márcio veio para cá a primeira vez, aqui em Campo Grande, que ele fez a primeira imersão. Se eu não estou enganado, foi 18 ou 17, não lembro ali. Mas eu lembro que na primeira vez que ele fez a imersão aqui, eu já fui. Só que eu não fui com essa mentalidade de que, não, a imersão vai me ajudar nessas questões do passado. Eu estou estudando a mente, ele vem e ele fala sobre inteligência emocional. Tem a ver. Tem a ver, eu vou lá para aprender. Você ainda não tinha consciência do quanto o passado influenciava a sua vida? Exatamente, não tinha. Ainda não tinha Perfeito. dado esse clique. Exatamente. Não tinha virado a chavinha ainda não. Né? E aí nessa primeira imersão, que foi que de fato virou a chave, que quem participa da imersão entende, e quem foi ligando os pontos, né? Falando, então, tudo isso a minha vida tá travada, que parece que não vai para frente, eu fico só patinando ali na área profissional, era assim, os sonhos que eu tinha, os desejos que eu tinha, como realização pessoal mesmo, sabe? Só patinava. E aí ali foi ligando. Então, tudo isso aqui tá relacionado ao meu passado. Então, eu preciso resolver meu passado. Ali virou sua chave. Lá virou minha chave. E aí, quando eu tava na imersão, a gente até conversou aqui em off, durante a imersão, eu falei assim, eu preciso ressignificar eu tenho que ressignificar com o abusador, né? Só que na hora que chegou, de fato, para ressignificar, eu ressignifiquei com meu pai. Uau! Eu ressignifiquei com meu pai. E o que te fez entender qual foi o gatilho ali, o que veio na sua mente nesse momento que você entendeu que você precisava ressignificar com seu pai e não com o abusador? Eu não lembro exatamente a frase ou o momento que o Márcio, na imersão, fala.
Mas eu lembro que o tempo todo vinha a questão do abuso, vinha a questão do que eu sofri ali. E eu falava, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. Aí, quando o Márcio trouxe pra a mentalidade de que você tem que resolver quem te machucou primeiro... Cara, foi quando aí. falou, até me arrepiou agora. Ai, até Foi eu. isso. Porque veio, aí ficou claro, né? Que é bem no fato, bem na hora do ressignificar mesmo. E aí ficou tudo muito claro. Então, a primeira imersão ali, eu ressignifiquei meu pai, foi transformador de fato. Depois disso aí, eu ainda não tomei a decisão de fazer a formação nessa primeira imersão, né? Mas eu tomei a decisão de resolver meu passado. E Tom, você tem noção o quanto isso é importante para tantas pessoas aí que podem estar assistindo? Porque é tão óbvio que, ele foi abusado, ele tem que resolver com o abusador, é óbvio. E não é, né? Não é tão óbvio. Gente, isso que ele falou é muito importante, porque pode ter muitas pessoas nesse mesmo lugar, tratando a dor, mas tratando no lugar que não é bem ali que ela tem que tratar. E aí ela fica, não, mas parece que não vai ainda, mas é porque ainda não foi o ponto-chave. E ali, por que você entendeu que seria com seu pai? Por que você tinha que ressignificar com seu pai? Bom, por muito tempo eu culpei meu pai. Porque pelo que aconteceu comigo. Então, e de fato, ele me machucou primeiro, vamos dizer assim, porque na minha cabeça tinha a percepção de que ele trocou a minha família pelo vício dele. Então, quando aconteceu lá na frente a questão do abuso, isso veio à tona, tá vendo? Isso só aconteceu porque meu pai me abandonou, né? Então, quando eu ressignifiquei com meu pai, tudo isso destravou, tanto é que eu não falava isso pra ninguém. Não falei isso. A única pessoa que sabia até então era minha esposa, disso que tinha acontecido comigo. Você não conseguia verbalizar? Não falava. Nem minha mãe eu não tinha contado, né? Eu contei pra minha mãe depois que eu ressignifiquei tudo. Logo depois dessa imersão, você já conseguiu contar como que foi? Não. Eu fiz a imersão... minha primeira imersão, você participou de várias imersões. Você passou várias vezes da mesma imersão. Eu fiz a imersão em 2018, fiz a imersão em 2019, em 2020 eu fiz a formação. Entendi. Então foi todo um processo, né? Uhum. Mas em 2020 eu fiz a formação, e aí depois da formação de fato de coaching, aí eu comecei a falar disso. Porque eu já tinha resolvido, mas eu ainda não tinha coragem de falar sobre isso. Né? Ainda doía ali? Eu acredito assim, que sim. Até aquele momento porque a imersão, falar sem dor. porque a imersão, claro, é fantástico. E você tem o ressignificar ali que é surreal. Mas na formação é muito mais profundo, né? Então, assim, na formação a gente conseguiu, claro, eu consegui tratar isso com mais... mais profundo mesmo. E aí eu falei, não, eu preciso falar disso. Olha só. Esse é meu propósito. Então, antes de vir pra cá, a gente tá falando sobre isso, né, Paulo? Sim. A importância do ressignificar da formação, uhum. não é? A gente tá falando sobre isso agora, Tom, e você trouxe esse assunto. Porque, assim, é difícil pra pessoa que não dá o próximo passo entender sobre o que a gente tá falando. Uhum. Então, assim, o que você trouxe a importância de continuar, de dar o próximo passo. Porque por mais que ali foi profundo e você teve um entendimento, uma virada de chave que você nunca teve, ainda tinha alguma coisa que precisava aprofundar mais. E esse veio ali, essa virada real ali. Foi da formação. Foi na formação. Foi. Olha que legal isso que ele tá trazendo, que a gente acabou de falar. Sim, exatamente. E assim, e virou mesmo, depois da formação, virou todas as áreas da minha vida. Porque essa questão do passado resolvido, né? Cara, você tem um livro ali, né? Então, tem o passado resolvido, futuro decidido. Faz sentido, Tom? Demais, né? Mas depois que resolveu essa questão, que eu resolvi de fato, principalmente na formação... eu vou falar assim, nós, os seres humanos, nós somos como uma cebola, né? Com várias camadas. A imersão, ela pega ali a primeira camadazinha, mas tem muita coisa ainda mais profundo ali, né? É porque não dá nem tempo, né? Não dá. Você precisa de um processo, não é um milagre, assim, também de... Vem cá 3 dias, a gente resolve sua vida inteira. Né? Exatamente. Resolve muita coisa, é o início de muita coisa. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que curaram até doenças físicas, né? Inclusive doenças incuráveis, né? Sim, vamos ter episódios. Mas é igual você falou, uma camada.
E não dá pra resumir uma vida inteira em 3 Não dias. dá. É preciso... Ali é pra pessoa entender que ela precisa? Seria isso? Que nem no meu caso, tá? Começar o processo. Vou falar no meu caso. No meu caso, assim, a primeira imersão que eu fui foi meio que descoberta. Tipo assim, eita, eu preciso olhar pro meu passado. Então, assim, olhar no sentido de preciso resolver, Sim. né? Não dá pra pôr uma pedra em cima, então, e vamos embora. Exatamente. Então, pra mim, a imersão, ela é um despertar, sabe? Um despertar de consciência mesmo, né? Pra você se tornar consciente de que você precisa, sim, resolver o passado. Você precisa olhar mais pra isso. A formação, pra mim, foi algo que, de fato, assim, mudou, transformou a minha vida, de fato, né? A imersão foi bom, o ressignificado da imersão foi excelente, mas a minha vida só foi transformada a partir da formação. E como que a sua vida foi transformada? Me fala mais detalhado. Em que sentido? Que aspecto que sua vida foi transformada? Principalmente a questão do não merecimento. Eu tinha essa questão de que não é pra mim, eu não mereço, tal. Eu sempre gostei de vender, desde pequeno. Eu falei que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E eu vendia, gostava de vender. Mas por eu achar... Eu tinha uma veia empreendedora já desde cedo, mas por eu achar que não era pra mim, eu fui trabalhar CLT. Né? Então, a minha mãe sempre falava, inclusive, falava pra mim, meu filho, você tem que estudar para ter um bom emprego, para não ser igual ao seu pai. Né? Ela sempre falava isso. Então, já tava essa crença já na minha mente. Então, eu tinha veia empreendedora, queria continuar vendendo, empreendendo, mas eu não me achava capaz. Fui trabalhar como CLT. 2020, eu faço a minha formação. Trabalhei 9 anos numa empresa. Em 2020, eu faço a formação. E aí eu decido sair da empresa e começar a empreender. Imediatamente? No meio da pandemia. Você saiu da formação e já tomou essa decisão? Não, claro, foi uma construção, né? Sim. Mas a decisão foi tomada depois da formação, Claro que aí você tem que fazer uma transição, alguma coisa assim e tal. Mas aí eu já tava decidido já, né? E aí eu sou influente, né? E você sabe como que influente Vai. Só vai. Às vezes nem pensa muito, né? Só vai. E o que é esse E negócio gosta de influente? Onde você desafios, descobriu né? que você é influente? Adivinha. Mas Depois nós vamos explicar pra vocês aí que estão assistindo. Mas aí, enfim, eu decidi ali empreender de fato. Então, no meio da pandemia, saí da empresa, abri uma agência de marketing digital na época, que era o que estava estourado aí. Não sou do marketing, mas eu sou de venda, de área comercial. Então, enfim. E aí comecei a empreender, desde então eu vim empreendendo. Até hoje eu empreendo, não tenho mais agência. Encerrei a sociedade com eles tem uns 2 anos. Mas eu tenho a minha empresa de treinamento. Hoje eu treino vendedores. Uau! Né? Ou então, até 2020, eu sempre vendi, gostava de vender, o tete a tete, mas eu tinha muita dificuldade em falar em público, eu tinha muita dificuldade em falar na frente de câmeras. Nossa, jamais. Mas aí, a questão do merecimento, do não merecimento. E fui trabalhando isso aí, isso foi desenrolando. Hoje eu dou palestra, dou treinamento. Que legal. Eu tive a oportunidade aqui em Campo Grande de palestrar num evento que eu achava que para mim nunca eu não seria capaz, para 2.000 pessoas, tranquilamente. Sabe? Então eu tenho a clareza de que tudo isso foi depois que eu resolvi meu passado. Ou Eu seja, decidi é meu futuro. fundamental resolver o passado pra gente ter uma vida de fato que a gente merece e conseguir se submeter ao nosso propósito. Você acredita nisso? Com certeza. Porque como a imersão, o Márcio sempre fala, o livro dele fala, para eu definir, né? Eu decidir o meu futuro, eu tenho que resolver o meu passado. Não tem como. Né? Se eu não tivesse passado por tudo isso na imersão, na formação e tal, não resolvido, hoje, 2025, eu tenho a clareza que eu estaria com a mesma vida de 2019. E me responde uma coisa que eu tô curioso aqui. Você conseguiu perdoar o abusador? Sim. Perdoar, sim. Não tenho contato e nem precisa, né? Não precisa. Não é precisa. bom as pessoas entenderem isso, né? Porque às vezes, quem tá lá fala assim, ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá na pessoa, vou ter que falar com a pessoa, vou ter que mandar uma mensagem. É tão simples, né? E o que você trouxe do perdão é fantástico, porque
Perdoar não é sobre o outro, né? É sobre mim. Então, assim, eu perdoei, por quê? Porque eu preciso estar liberto disso, né? Hoje eu ensino isso, né? Hoje eu treino isso. Eu treino vendedores, mas eu também dou treinamento, palestras e tal, principalmente na igreja, da parte de inteligência emocional e principalmente perdão. E entender, você acredita que entender como que o passado influencia nas nossas decisões, como que não se conhecer, não descobrir a sua identidade, né? Influencia as nossas decisões, isso facilita perdoar uma pessoa? Você acredita que isso interfere? Por exemplo, o seu pai era viciado. Hoje eu vejo que você tem um conteúdo que te ajuda a entender um pouco do porquê que ele é viciado. Isso te ajudou a perdoar ele? Sim, porque, na verdade, quando a gente entende, né, principalmente perfil, a gente entende o que o que é história, no caso, o passado traz para a pessoa também, você entende, né? Claro que não justifica, né? Mas você entende o porquê aconteceu. Então, assim, mas o perdão, para mim, eu falo, Paulo, que, na verdade, eu estar mais perto de Jesus. Porque eu sempre falo, eu brinco, né, que eu não sou só amante radical de pessoas, né? Eu falo, sou amante radical de pessoas e de Jesus. Uau. Porque Jesus, ele nos ensinou a amar, né? E perdoar nada mais é do que você amar no nível máximo do amor, né? Eu assisti isso daí, eu tenho que dar o mérito, né? Eu assisti isso aí numa palestra e eu achei fantástico, porque na química, né? No processo químico, a gente tem um prefixo que é o per, né? Então, por exemplo, permanganato, que é o nível máximo eu assisti dos esse átomos, vídeo também, mas eu não vou conseguir contribuir aqui na sua explicação. Tem o peróxido, por exemplo, né, que é o nível máximo, né, de átomos que você pode colocar de oxigênio e tudo mais. Então, o per, ele significa o nível máximo, esse prefixo, né? Perdoar é o nível máximo de doar. Perfeito, né? Perfeito, o máximo do da feito. atitude, do feito. E o perdoar é o nível máximo de você doar ou de você amar. É o nível máximo da generosidade. O nível máximo é perdoar. Então, isso ficou muito claro para mim. E aí, para mim, assim, quando você fala assim, mas como que você conseguiu perdoar, né, quem fez isso com você? Eu falo assim, eu particularmente não sei explicar. Por quê? Porque é algo que não vem de mim, né? Vem de Deus. É muito maior. É muito maior que eu. Então, se eu soubesse explicar como perdoar, talvez até a gente resolveria muitos problemas aí, né? Com certeza. Então, assim... Se tivesse uma formulinha, né? Faz isso aqui, ó. Acabou o problema. Toma esse comprimido mais esse aqui, tá certo. Mas eu vejo que, assim, não existe uma fórmula, mas quanto mais a gente conhece a nós mesmos, mais fácil é perdoar o próximo. Eu tenho essa convicção. Quanto mais eu entendo do comportamento humano, quanto mais eu entendo sobre quem eu sou, porque quem nós somos filhos de Deus. Então, quando eu entendo isso... É o conhecimento, né? Eu acho que... Eu tiro a expectativa do outro, eu tiro os olhos do outro. Se Deus me perdoou, eu olho para os meus pecados também, para os meus erros. E se eu quero misericórdia para mim, eu quero justiça para o outro, né? E eu vejo que isso ajuda bastante também a perdoar. Ajuda. TDAH. Esqueci o que eu ia perguntar. Vamos lá. Normal. Aí, sobre o perdão, eu quero falar uma coisa que o Haroldo usa uma frase na imersão que eu acho muito interessante. Que ele vira e fala assim, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? E aí as pessoas falam, né? Meu filho, enfim, meu marido, eu. Mas ele fala, né? É aquela pessoa que você não perdoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tá regindo ali seus dias. Você dorme pensando nela, você acorda pensando nela, você deixa de fazer uma coisa por conta dela, você não prospera por conta dela, você não tem uma vida que você merece por conta dela. É isso. E aí, quando você entende que o perdão vai te libertar disso, eu acho que é isso, gente. Olha só, quando eu perdoo o outro, eu tô liberando pra mim também, pra eu ter uma vida que eu mereço.
Não é? Sim. Eu acho que Exatamente. Pra mim, perdão, ele é isso. Ele é sobre mim, não é sobre o outro. É pra eu estar mas liberto. o outro não merece, mas Exato, eu mas mereço. eu mereço. Eu mereço, Eu eu mereço. mereço ter uma Exato. vida. Agora eu vou merecer o quê? Ficar presa numa história e não vou ter a minha vida porque o outro não merece? Oi? Né? Janaína, já me perguntaram assim, falaram assim, mas agora você fala disso e tal, e não machuca quando você fala? Eu falo, não, por quê? Porque eu entendi que eu perdoei por mim, eu estou livre disso, então não me machuca mais, né? Ah, mas e se a pessoa que fez isso vê e tudo mais? Aí é com ele. Exatamente. Entendeu? Aí já não sobre tá no seu ele. controle. Ah, mas quando a gente perdoa, a gente não esquece? Fala, esquecer só se tiver amnésia, né? Não, a gente não esquece, mas a gente dá um novo sentido pra isso. Exatamente. A gente vê com uma nova perspectiva, né? E você disse que é cristão desde que nasceu? Sou. Você nasceu em lar cristão. Aham. E como que você enxerga o método Evo em relação a isso? Você acredita que o método Evo é um instrumento, é uma ferramenta que aproxima as pessoas de Deus? Você, como cristão, você teve algum receio em relação a isso de primeiro momento? Me fala um pouco sobre essa questão. Você acredita que é uma ferramenta que aproxima as pessoas de Deus? Acredito, com certeza. Até porque Você teve alguma experiência em relação a isso? eu tive uma observação, né? Eu observei a experiência. Comigo não, porque eu já sou cristão. Claro que a experiência do método Evo me aproximou mais ainda com Deus. Mas eu presenciei pessoas que não tinham muito contato com Deus, que não eram cristãos, e que a partir do método Evo começou a se aproximar mais de Deus e tal. E hoje se denomina cristãos. Uau. Então, assim, o método Evo, que eu falo, não é só uma imersão de inteligência emocional. Não, o método Evo, ele é um método, por isso chama, né? Ele é um método que ele vai transformar a sua vida em todas as áreas. Profissional, relacional, espiritual. Não tem jeito, não tem jeito. E eu acredito muito que não tem como a gente separar nenhuma das nossas áreas. Eu acredito que nós somos um todo. Ah, eu tô bem profissionalmente, mas se eu não estiver bem emocionalmente, eu não tô bem. No todo. Sim. Ah, eu tô bem profissionalmente, eu tô bem emocionalmente, mas eu não tô bem espiritualmente. Eu não tô bem. E por falar nisso, Pode falar. nós falamos muito sobre o Tom profissional. O Tom que saiu de um CLT, abriu a própria empresa, hoje é treinador de vendedores, se identifica como vendedor desde que nasceu, mas não tinha convicção para isso. Mas e quem é o Tom antes e depois no quesito família? Porque existiam coisas que você já estava bem, que estava ok. Mas mesmo estando bem, mesmo estando ok, como pai, como marido, você me disse que quando foi pai, você desejou estudar e entender um pouco mais sobre isso. Qual foi a grande transformação que teve na vida do Tom pessoal? Eu vou lá falar da parte da família, que é assim, quando a gente entende sobre pessoas, a pessoa que eu me preocupei em entender e para conviver melhor foi minha esposa, logo de cara. Né? Então, assim, depois que eu participei do método Evo, da imersão principalmente, cheguei pra Maíra e falei, Maíra, você precisa participar também. Vamos. Primeiramente, né? Vamos combinar aqui. Mas assim, eu preciso agora entender. Então, aí eu fui atrás também para fazer o disque com ela, para saber qual que é o perfil dela, você precisa entender suas dores também e tal. Então, assim, para mim, o nosso relacionamento, o nosso lar, ele ficou muito mais gostoso. Por quê? Porque a partir do momento do método Evo, eu entendi agora as dores dela e o porquê que alguns comportamentos tinham. Ela entendeu também o porquê que tinha alguns comportamentos ruins e tóxicos, às vezes, da minha parte também. E aí a gente começou, então, a alinhar isso e resolver essas questões com os meus filhos, né? Eles eram muito pequenininhos ainda quando eu fiz a imersão. A minha filha estava com, acho que 3 anos, e meu filho recém-nascido, né? Com quase para fazer 1 ano. Então, mas assim, eu já mudou um pouco a minha cabeça de falar, peraí, até algumas coisas com meus filhos eu preciso mudar, né? Preciso educar eles diferente. Hoje, a nossa educação é totalmente diferente do que a gente tinha
do que a gente imaginava. Na verdade, para eles. Então, hoje, a gente leva muita coisa para eles. Por exemplo, eu e a minha esposa, a gente não teve quando criança. Então, dentro de casa, por exemplo, eu ensino para eles, né? Eu dou aula para eles de inteligência emocional. Que legal. Para todos eles. Entendeu? Só não para bebezinha de 2 meses. Né? Ainda. Não diretamente. Não diretamente, né? Mas a gente ensina inteligência emocional, empreendedorismo, ensino para eles já. Minha filha, 9 anos, ela tem a lojinha dela. Quando ela tinha 6 anos, foi logo depois que eu fiz a formação, ela falava, eu sou mini coach. Olha só, gente! Ó, uma futura amante radical de pessoas. Eu já levei ela pra palestra minha, eu levei ela fez uns 5 minutinhos da palestra e tal. Então, você consegue ter essa clareza, o quanto você conseguir, né, curar essa dor sua, te mudou aí como pai? Mudou a criação dos seus filhos? Demais. E as consequências disso na vida deles pro futuro? Com certeza. Apesar de eu ter a mentalidade de que eu vou ser o pai que eu nunca tive, né? Sim. Isso sempre ficava latente. Sim, mas era na minha com dor. mente. Exato, era com dor. Agora, eu entendo que assim, eu tenho que ser, claro, o pai que eu nunca tive, não porque me machucou, mas é porque é essencial para eles, né, para os meus filhos, que eu seja dessa forma. Então, assim, mudou assim, a minha motivação. Assim, é o mesmo fim que você queria, mas com uma motivação diferente. E agora com muito mais conhecimento. E metodologia e estratégia para que eles, no futuro, não digo que não vai precisar, mas no futuro eles não precisam de um coach. Eles não vão precisar passar ali pela imersão para curar uma dor, assim, exatamente. Vamos E outra coisa, a sua relação com seu pai antes também não era muito boa. Não sei se você tinha contato com ele, como que era essa relação. Você disse que ele chegou até a ser internado algumas vezes. E como que foi após a imersão? Você conseguiu resgatar esse relacionamento com seu pai? Você vê que a sua transformação, de certa forma, afetou ele também? Sim, engraçado até porque, assim, um pouco antes da imersão, meu pai ficou um tempão sumido. Porque, assim, quem tem o vício, tem hora que some. Você não sabe onde tá. Foi um tempo ele foi morar em Cuiabá, né, no Mato Grosso, e aí sumiu. Ficou alguns anos desaparecido e a gente tentava contato e não conseguia de jeito nenhum. Depois apareceu. Aí voltou a falar comigo e tal. E aí ficamos uns 3 anos, mais ou menos, meio que sendo o pai do meu pai, sabe? Então ele tava com problema, ele me ligava, e aí eu dava conselho, às vezes brigava com ele, que às vezes ele me ligava com efeito das drogas, ou às vezes bêbado também, que uma coisa puxa a outra, né? E aí eu ficava brigando com ele, ou dando lição de moral. Nesses 3 anos eu fiquei... porque quando ele voltou, ele tava... uma irmã de uma igreja lá de Cuiabá que me ligou e falou, olha, a gente achou seu pai tá morando na rua. E aí eu falei, não, arruma um lugarzinho pra ele ficar aí, um lugar pra ele comer e tal. E aí eu tava pagando aluguel dele, pagando a comida dele durante esses 3 anos. Quando eu fiz a imersão, eu tava nessa situação. E lá eu tive eu falei, eu tô sendo o pai do meu pai. Sim. Tá errado. Tava em um papel que não era seu. Exato. Aí a gente conversou bastante, eu e meu pai. E aí falei, olha, pai, eu participei, contei um pouco da imersão e tal. Como é que foi pra mim, né? Não falei, é claro, que ressignifiquei com ele, né? Com essas palavras. Sim. Mas falei assim, olha, muitas das coisas do passado e tal, pra mim foram resolvidas. E hoje eu olho pra você diferente. Uau. E engraçado que dali em diante, ele me ligava já, só que não era mais do jeito que me ligava antes. Antes ele sempre me ligava para trazer um tipo de problema, ou porque ele estava sob o efeito das drogas. Olha, que piada. Dali para frente, ele parou de me ligar quando ele estava... ele não deixou de usar, mas ele não me ligava quando ele estava sob o efeito. E as nossas conversas eram mais tranquilas. Ele parou ali, você acha que de te enxergar como um pai? Que às vezes... Sim. E aí, isso foi legal, por quê? Porque aí a gente começou, de fato, conviver mesmo e conversar, apesar da distância e tal. Mas aí ele começava a ligar para falar com os meus filhos, né? Então, a minha filha, a mais velha, que já entendia, então falava com ele, falava por ligação de vídeo e tal. Então, a relação mudou. Então, ano depois, ele infelizmente faleceu, mas esse 1 ano...
foi totalmente diferente da Ou nossa seja, você relação. teve a oportunidade ali Sim. ainda de, em vida, conseguir... E eu ainda Foi uma falava, relação eu falava diferente. para ele, eu falava que eu já estava começando a palestrar, e eu falava, pai, eu tenho certeza que você vai sair do seu vício, a gente vai palestrar junto. Eu falava, meu filho, ele falava assim, eu sei. E ele ainda falava assim, mas nunca sai da igreja, viu, meu filho? Olha Ele só. falava. O seu pai, ele não participou do método Evo, Não. certo? Mas o seu posicionamento, porque não foi ele que mudou, tanto que ele continuou nas drogas, ele continuou ali. Aham. Mas o seu posicionamento fez com que ele mudasse a forma de agir em relação a você. Uhum, com É certeza. isso? Exatamente. Na verdade, até o próprio Márcio fala, né? Quando a gente muda, não é que o mundo muda, a nossa percepção do mundo muda. E é claro, eu tenho um comportamento contigo, Paulo. E ok, você vai refletir esse comportamento também, ou o seu comportamento, a sua maneira de agir, também depende disso. Eu mudei com você, é natural que você vai mudar também, né? Principalmente com pessoas que se relacionam, né? Sim. Então eu não tenho que tentar mudar o Paulo, tinha que tentar mudar meu pai. Não, eu me preocupei em mudar a mim, né? E aí eu vi mudança no meu pai, vi mudança na minha esposa, vi mudança nas pessoas que estavam em minha volta, né? Amigos que foram embora, Sim. Eu amigos que se afastaram. passei por isso. Passou por Achei isso, que eu ia né? ficar sozinho. E é engraçado que eu falo, gente, eu tô mudando pra melhor. Eu tô bem de vir pra... Pois é, eu falei, Deus, eu cheguei a falar um dia, Deus, eu vou ficar sozinho, né? Será que não... Né? E hoje a gente faz parte de um núcleo com milhares de pessoas que estão buscando a mesma coisa que nós, né? Isso é fantástico, cara. No momento eu achei que eu ia ficar sozinho e hoje eu não tô conseguindo ficar sozinho. A gente tava falando hoje que a gente fica chato, né? Fica chato de gente. Mas É o selo Evo, né? É o selo não, Evo. agora a gente só aceita pessoas que têm o selo Evo. Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, e respondendo aquela pergunta, né, que eu fiz aqui pro Paulo no início. Como que uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que teve um pai ali com viciado, né, que tinha tudo pra dar errado, vamos pôr assim, né, repetir ciclos, como que essa pessoa realmente conseguiu se reconstruir e hoje ser uma pessoa que prospera? Que foi o ponto-chave? Eu acredito muito que o ponto-chave, primeiramente, foi eu me apegar a Deus, tá? Perfeito. Ótimo. Eu acredito... muita coisa aconteceu depois da Evo, mas o ponto principal para mim é que eu me aproximei mais com Deus, né? Então, isso me fez, sim, com certeza, mudar muita coisa. E a virada de chave que a Evo traz pra gente, parece... esse termo virada de chave parece que é algo tão simples, né? Sim. Mas, gente... Clichê, às vezes. Mas isso é tão profundo e que, às vezes, essa virada de chave ela é tão grande que muda e transforma a nossa vida, de fato, né? Dá um 180, né? Que a gente fala, dá um 360. 360 você fica no mesmo lugar, né? Você tocou num ponto fundamental, né? Porque às vezes nós estamos falando aqui do método Evo, mas é bom deixar claro que o método Evo ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, né? Que é Deus que faz a obra, que é Deus que traz a transformação. E com certeza, independente... Tem gente que tá lá que não acredita em Deus, tem gente que de todas as religiões, nós não estamos aqui para falar de religião, mas nós cremos que Deus que leva as pessoas para lá, que é Deus que faz a transformação, e a gente está só se submetendo ao nosso propósito mesmo e contribuindo. Deus está nos dando o privilégio de fazer parte disso. Isso. É isso que nós acreditamos. E aí, respondendo você, Janaína, você falou, como que uma pessoa conseguiu, então, transformar? Para ficar até mais fácil, né? Aham, entendimento. mais claro. Primeiro, é claro, Deus, né? Conhecimento, você saber, de fato, ter essa consciência do que aconteceu com você e que você precisa resolver, né? E o terceiro, tem um método. Tem um método para fazer isso acontecer. Uau. Me apeguei a Deus. Agora eu sei que eu preciso resolver. Tá tudo certo? Não tá. Contar com pessoas que podem te ajudar nesse processo. Então você precisa ter esse método, que é o que a Evo traz, né? O método, como fazer isso. Mas antes você precisa entender a sua dependência de Deus. E você precisa entender que você precisa resolver. Precisa ter essa clareza, esse conhecimento, precisa saber a verdade mesmo sobre as coisas e contar com a ajuda, né?
Porque a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, a ajuda de um método que realmente pode te tirar daquele lugar. Muito legal, Tom. E, Tom, assim, pra gente caminhar pro final, passou rápido. Rápido demais, né? Papo bom, né? Tá Foi doido. gostoso demais. Fala pra nós, se você pudesse enviar uma mensagem no tempo pro Tom de 7 anos de idade ali, que tava enfrentando talvez o pior momento da sua vida, Uhum. que pudesse transformar, mudar todo o cenário naquele momento, o que você falaria pra esse Tom? Pra que você nem precisasse passar por tudo isso. Nunca parei pra pensar dessa forma, tá? Profundo Você isso. foi desprevenido. Mas eu acredito que se eu tivesse a oportunidade, né, de falar pro Cleiton, de 7 anos de Que idade... ainda não era tão... de 7 anos de idade, talvez eu falaria algo no sentido de que tudo era um processo, né? E que o que tá acontecendo naquele momento é um processo. Para que ele não desista dele e de Deus. Uau. Teve um período ali que a gente começa, que nem eu falei, que a gente começa a questionar. Eu questionava muito a Deus. Uhum. Esse Por que questionar, comigo? esse questionar te afasta de Deus. Sim. Você sente um pouquinho de abandono, né? E é numa fase, no meu caso era numa fase de 7 anos de idade, em que muita coisa, o meu traço de caráter ainda estava terminando de ser formado ali, né? Então influencia muito. Então eu acho que a mentalidade que eu queria que ele tivesse ali era: isso é um processo, vai passar. Não desista de você e não desista de Deus. Mantenha firme. Não pare de sonhar, né? Não para de sonhar. Uau. Bom demais, Tom. Muito bom. Eu tenho certeza que essa história, né, Paulo, vai conectar aí com muitas Não, eu me pessoas. conectei aqui com um monte de coisas. um monte Eu de também já foi. enfrentei também alguns desafios muito parecidos com você em relação à paternidade. Eu também fiz papel de pai com meu pai. A gente teve também algumas inversões de papéis por um tempo. E também depois da imersão, meu pai fez imersão também, então a gente pôde ajustar isso. Me conectei bastante com a sua história. Tenho certeza que quem está assistindo também, não só em relação a pai, mas em relação ao abuso, em relação ao vício em drogas, em relação ao perdão, né? E muitas outras coisas que a gente falou aqui. Teve muitos pontos, né? Exatamente. Tenho certeza que sua história vai servir para encher de esperança aí quem está assistindo e mostrar que existe um caminho. Independente daquilo que você possa estar enfrentando hoje ou que você tenha enfrentado, existe um caminho, né, para cura, para E o Márcio Jesus. sempre fala isso aí, e eu peguei pra mim também, que assim, o que é simples pra mim pode ser extraordinário pra alguém. Isso. Então, hoje eu falo sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma, e eu compartilho da minha história porque tem a ver com o meu propósito, que é ajudar pessoas, e compartilhar essa história é gostoso, a gente conecta, conhecer de histórias é bom pra gente também. Então, pra mim foi uma honra, foi muito gostoso também estar aqui participando de tudo isso, compartilhar com todo mundo a minha história. Muito obrigada, Tom. Foi muito legal conversar com você aqui hoje. E é isso, quando a gente assim, tá disponível mesmo, né, para se entregar ali, conecta. E eu tenho certeza que tem pessoas que vão ser curadas aí, ouvindo a sua história também. Amém. Então, muito obrigada mesmo, viu? E esse foi mais um Conexões Evo. E para você que está aí nos ouvindo, assistindo, nos siga nas redes sociais. Conexões Evo. E compartilhe essa história do Tom, porque eu tenho certeza, como a gente falou aqui, que tem pessoas que estão aí precisando ouvir isso. Que essa conexão com abuso, com pai usuário de drogas, esse lugar que o Tom já esteve, tem pessoas que estão hoje. E essa história dele pode ser o início ali, ó, para a pessoa entender que se aconteceu com ele, ela também pode sair desse lugar. Então, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque o Conexões Evo está sempre trazendo aqui histórias reais, histórias de transformação, histórias de cura, histórias conectam. E a próxima pode ser a sua. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. É isso!